Obrigada. Se calhar começo por me apresentar. Eu sou coach executiva desde 2003, portanto, numa altura em que o mercado do coaching ainda era muito incipiente em Portugal e até mesmo no mundo, apesar de haver mercados mais maduros, por onde eu fui estudar e preparar-me. Escolhi desde logo a gestão de topo, porque era já uma área onde eu trabalhava na minha carreira anterior, pontualmente, mas estava familiarizada e gosto de desafios complexos. E também trabalho com os reportes diretos dos próprios gestores de topo, porque por vezes faz sentido fazer os trabalhos mais sistémicos. Um, Sou uma profissional credenciada, MCC, pela ASF desde 2012, e porquê é que eu faço esta referência? Porque o coaching, não sendo uma atividade regulada, considero muito importante também informar sobre o facto de haver entidades que são isentas a nível mundial e que têm quadros de referência exigentes em que o profissional tem que se formar, tem que se preparar para exames, tem que dar mostras de experiência e o nível MCC é o mais alto. Em 2012 havia só, para terem uma ideia, 7% a nível mundial. Com este 7% dos credenciados da ICF é que tinham este nível MCC. Eu fui a primeira portuguesa e, felizmente, logo 5 anos a seguir já apareceu outro coach credenciado e pronto, e o mercado tem amadurecido e tem havido cada vez mais coaches a terem este compromisso e a fazerem estas provas para um nível mais alto, porque tem 3 níveis. Eu, na minha carreira anterior, e um bocadinho para contextualizar também a minha metodologia, a minha maneira de fazer coaching, era eu própria uma executiva e fui líder de equipas de elevado desempenho, porque fui senior manager de uma das maiores consultoras a nível mundial, uma das maiores consultoras de gestão, e naturalmente que isso uma característica, e continua a ser uma característica das consultoras de gestão, pelo menos das internacionais. O que é que aconteceu? Foi que eu comecei esta carreira em coaching, hum, e isto veio muito de uma paixão para a ativação do potencial humano. Eu não tenho interesse por saúde mental, portanto, eu não sou psicóloga, eu sou linguista, a minha formação de base, sou linguista com muita formação em gestão e muita formação nas áreas de desenvolvimento de líderes e desenvolvimento comportamental, mas é realmente uma paixão o descobrir como é que nós, seres humanos adultos, podemos fazer upgrades naquilo que eu chamo o nosso software. Eu tenho um compromisso muito grande com a confidencialidade, muito grande quer dizer que subscrevo o código de ética da ICF e mais uma informação, qualquer coach que é credenciado para a ICF, os seus clientes, se tiverem uma reclamação a fazer, não precisam falar com o coach. Reclamam diretamente com a Comissão de Ética Internacional. Isto é uma coisa muito importante para os clientes. É saberem que não é apenas a palavra do coach e que têm instrumentos para poderem denunciar situações que não estejam alinhadas com a ética. E, naturalmente, uma qualidade de presença que influencia muito depois todo o trabalho. Uso o quadro de referência profissional, portanto, não é uma coisa inventada por mim sobre aquilo que eu acho que é o coaching, ou sobre, enfim, formas de trabalho que possam fazer sentido a mim, mas que não estão reconhecidas a nível internacional. E claro, ao longo destes 20 anos, vou sempre incorporando métodos e ferramentas, e uma curiosidade que é, neste nível de certificação de credenciação da ICF, o primeiro nível é o coach acreditado, o segundo é o coach profissional e o terceiro é o master, em que, agora já não existe isso, mas na altura em que eu fiz o meu exame, fiz 2 exames, com sessão gravada e exame ao vivo com júri internacional, e a coisa que tem que ser possível para o júri observar, para além das competências estarem em nível MCC, é que parece uma conversa normal. Portanto, isto é, todas as técnicas e ferramentas e as competências que estão a ser usadas estejam de tal maneira integradas que a experiência para quem está a fazer o coaching seja uma experiência bastante
focada naquilo que está a ser o trabalho e não na performance do coach. O que é que eu trago? Trago uma preparação, sobretudo, direcionada para os gestores de topo que estão neste webinar, apesar de poder ser de interesse para qualquer pessoa que esteja a assistir. Qual é a diferença da gestão de topo? Todos nós somos humanos e, na minha maneira de ver, este sentido de ser humano é igual para todas as pessoas. Podem estar em momentos da vida em que estão a desempenhar papéis. E uma pessoa que está, um profissional que está em posição de gestão de topo, seja porque criou o seu negócio, seja porque foi reconhecido nessa sua capacidade por uma empresa nacional ou multinacional, são pessoas que estão sempre muito expostas. E isto não é comum. Isto não é comum. Isto altera a experiência de alguém que está nesta posição, que pode ser uma posição de privilégio ou pode ser vista como uma posição de privilégio, e de certa forma é, em termos de, muitas vezes, da autonomia da tomada de decisão e de poderem, e de facto, de haver um poder que nos restantes níveis da organização poderá não existir, mas também é verdade que é um lugar muito solitário, isto é, as comissões executivas elas próprias estão em posições muito solitárias. E isto é um exercício, no fundo, em que a pessoa é quase como se estivesse num nível de performance de um atleta olímpico, em que não tem muito tempo para fazer as marcas, para atingir os objetivos de negócio, para atingir os objetivos estratégicos, não tem muito tempo e quando se apoia à sua volta, este apoio pode ocorrer quando todos estão alinhados na mesma direção, nem sempre isso acontece. Há esta experiência que é tomar decisões e tomadas de posição com impactos muito grandes. Claro que quanto maior a organização, e não é necessariamente a organização que tem que ser grande, mas quanto maior o volume de negócio de que estamos a falar, mais podem ser sensíveis a estas decisões e estas tomadas de posição. E há setores que são particularmente duros também em matérias políticas, sociais, impactos ambientais, portanto, há uma grande diversidade de experiências em gestão de topo e eu neste momento estou a generalizar porque não estou a falar de nenhum setor em particular. No entanto, normalmente é uma experiência em que as decisões, boas ou sem serem as melhores decisões, têm impactos significativos. As tomadas de posição têm também leituras dentro e fora da organização. Que desafios é que eu venho partilhar? Para já, aqueles que eu coloquei na própria estrutura do programa e que legitimamente sentiram a expectativa de serem abordados. O que é que eu noto nas pessoas que fazem coaching comigo, e noto isto, há perfis muito diferentes em gestão de topo. Há pessoas, por exemplo, que são mais arrojadas e são muito rápidas a tomar decisões e também são muito rápidas a lidar com os impactos. Portanto, é tudo bastante orgânico e é como se fossem muito ágeis. São ágeis a tomar a decisão, ágeis a corrigir a rota, ágeis a fazer toda essa gestão. E temos perfis que são bastante mais ponderados. Isto é, que a tomada de decisão obedece a uma ponderação, fazem-se aconselhar, fazem muito, estão muito bem informados sobre as melhores práticas. Portanto, temos desde o perfil que eu considero que é o perfil mais de extremo, que é altamente intuitivo, como antigamente se dizia, o ter faro para o negócio, e tudo aquilo ocorre de forma bastante ágil, até perfis que têm outras formas de fazer as abordagens. E da mesma maneira que há estas diferenças, tenho com alguma frequência esta situação em que a pessoa gosta de se sentir informada e em controlo, e
está a querer encontrar a justa medida entre ter informação e não estar cheio de informação de tal maneira que depois não tem tempo para o resto, que é para ter uma vida equilibrada, para participar em eventos, para estar a criar laços e redes de colaboração ou redes com outros stakeholders, ou mesmo networking. E como é que faz isto? Não é? Como é que pode estar informado sem cair no micromanagement? Claro que quanto mais experiente é o gestor de topo, menos isto acontece. Porque também isto tem muita experiência. No entanto, eu noto que há gestores de topo que nunca puderam estar completamente num espaço de não fazer micromanagement. E isso pode limitá-los de uma maneira muito significativa. Eu sei que eu estou no Mac e de vez em quando aparecem sinais, portanto, não estranhem, não é nada que seja, que faça parte da apresentação, mas olhem, é o próprio sistema que gera isso, aparecerem muitos coraçõezinhos, também é o próprio sistema que também já aconteceu. Então, aqui qual é a forma como isto é trabalhado? É um bocadinho o poder estar ok com o não ter o controlo e o estar ok com o facto de poder haver erros e falhas. Portanto, e trabalharmos sobre qual é o perímetro em que a pessoa sente que pode acomodar ou que a organização pode acomodar, porque de outra maneira, as próprias primeiras linhas e as linhas seguintes nunca têm espaço para desenvolver maturidade para poderem ocupar esse espaço, porque se o gestor está sempre sobre a informação, ele não cria o vazio que é necessário para estes aprenderem e para estes crescerem. Portanto, e é sobre isto que nós trabalhamos muitas vezes em coaching, quando é este o pedido que vem. E outra coisa que pode acontecer também é que o líder não tem esta necessidade de fazer micromanagement, mas de repente é confrontado com uma situação que correu mal e é como se houvesse uma espécie de regressão. E então, como aquela situação correu mal, fica mais inseguro com a informação que lhe é dada e começa a ir mais ao terreno para ir buscar informação. E nesse caso, há várias opções de trabalho que têm que ser vistas com cada caso em particular. Uma das opções de trabalho é como é que a pessoa recupera confiança depois de um setback, que é uma das coisas que é trabalhada em coaching, e também o poder acomodar erros e falhas que fazem parte do percurso de estar em movimento. Isto é, só quem não está em movimento é que não tem riscos e falhas. E claro que há gestores que têm maior perfil de risco e gestores que têm um perfil de risco mais convencional, mas depois tudo isto se torna ainda mais complexo quando estamos a falar de uma comissão executiva em que há preferências diferentes nestas matérias, em que, por exemplo, um CEO gosta de se sentir informado e em controle, mas o resto dos membros da equipa têm uh, maior conforto em estar realmente no sítio de uma gestão mais de helicóptero e confiar nas suas equipas que lhes trazem informação fiável. Portanto, aqui estamos sempre a falar também de um tema de confiança, que é ou não possível confiar nas linhas abaixo, portanto, se efetivamente é um tema de performance de algum dos diretores de primeira linha ou das pessoas que estão na equipa, e isso pode implicar fazer mobilização de pessoas, não é? Fazer mobilidade, ou tomar outro tipo de decisões, ou se é um tema que tem a ver com o momento em que aquele líder está. Portanto, é sempre muito personalizado. Outro dos desafios da gestão de topo, e este é dos meus preferidos, que é ler o tabuleiro de jogo, que é quando as coisas aumentam de complexidade, muitas vezes o gestor de topo tem que estar com o radar ligado para o contexto externo, que é o que é que está a acontecer no mundo, de que maneira é que a economia está, como é que estão os mercados, quais são as tendências, quem são as pessoas que me podem manter informado
sobre o que se está a passar, portanto, não ser apenas o gestor de topo a fazer estas leituras, mas ter pessoas de confiança contratadas ou pessoas internas que possam alimentá-lo com esses sinais e ler fora, mas também ler dentro. Sendo que, por vezes, é mais difícil ler o tabuleiro de jogo dentro. Porquê? Porque o próprio gestor faz parte do sistema. Lidar com stakeholders difíceis. Todos os gestores de topo têm as suas próprias preferências e têm as suas facilidades e também dificuldades, não é? Temos gestores de topo que são, por exemplo, muito orientados para pessoas e que vivem mal com o facto de não terem muita popularidade. Isto, por exemplo, é um tema trabalhado em coaching, que é quando têm más notícias para dar, ou quando os stakeholders, de alguma maneira, detectam esta característica e procuram explorar esta sensibilidade do próprio gestor de topo. Ou a maneira como a pessoa lida com a agressividade. Porque nós temos a ideia que os gestores de topo têm todos muita testosterona e, portanto, a old school era um bocadinho assim. Na old school, os líderes, pronto, havia poucas mulheres líderes, portanto, parecia que a capacidade de intimidar e a capacidade de se fazer muito presente era uma qualidade. Atualmente as coisas mudaram. E atualmente o que é que se observa em termos de liderança? Que a sensibilidade e a capacidade de ser autêntico, a capacidade de ser vulnerável, são ferramentas muito importantes para a pessoa se conectar com todas as pessoas com quem se relaciona, quer na sua equipa, quer no exterior, portanto, em toda a rede de stakeholders. E nestas matérias, enquanto que na old school lidar com stakeholders difíceis era quase uma escalada de ver quem é que tinha mais poder, hoje as coisas querem-se muito mais sofisticadas. Portanto, querem-se com muito mais opções de escolha e esta sensibilidade para lidar com os diferentes stakeholders, e sobretudo em matérias de negociação, em matérias que têm impactos grandes nos resultados de negócio, o poder fazer o step back e não ser apenas pela preferência do gestor, mas ser em função também daquilo que a situação pede. Portanto, já não é só o gestor responder com o seu estilo preferencial ou responder com aquilo que é a sua forma natural de resposta, mas dados os níveis de competitividade do mercado, dados os níveis de agilidade que tudo isto requer, pode fazer muita diferença o líder ser intencional e com isso não deixa de ser autêntico. Porque uma coisa é a autenticidade, outra coisa é a impulsividade. E nós aqui distinguimos bem as duas coisas. Portanto, a autenticidade não implica que eu não possa ser tática. Eu posso ser tática quando eu quero ser tática. Recuperar a confiança depois de fracassos, aqui até é mais difícil em gestores que estavam em posições de grande privilégio e de grande poder e que de repente as dinâmicas de mercado e as dinâmicas eu chamo jogo às dinâmicas sistémicas, portanto não é um jogo no mau sentido da palavra, é um jogo no sentido da complexidade de tudo o que se mexe e quem está em cima de repente pode estar em baixo, quem estava em posição negocial de força a seguir pode estar numa situação de vulnerabilidade e como todas estas movimentações ocorrem de forma muito orgânica, quem estava muito habituado a estar em posições de poder e de privilégio, no sentido que no tabuleiro de jogo as cartas estavam a seu favor, e quando de repente as cartas mudam e o que tem na mão são cartas mais fracas, como é que pode recuperar a confiança e estar no seu melhor a partir de cartas mais baixas? Portanto, isto é tudo material que se trabalha em coaching, mas não tem que ser necessariamente em coaching. Portanto, o coaching o que constitui é um espaço de confidencialidade que tem uma grande vantagem, que é para além do profissional de coaching estar a usar competências profissionais, é que não tem agenda. Portanto, o profissional de coaching só tem uma agenda,
que é aquela que o cliente traz. O desafio de gerir negócios e liderar equipas. Esta dupla faceta requer coisas diferentes. Gerir negócios requer competências diferentes daquelas que requer liderar equipas. Portanto, um gestor, seja excelente a gerir negócios, não é necessariamente excelente a liderar pessoas. Portanto, isto de desenvolver um perfil mais completo é um trabalho que o líder também pode querer fazer, que o gestor pode querer fazer. Gerir a preocupação e o stress. E nesta matéria, os gestores de topo muitas vezes estão em posições em que eles não querem dar a entender, não querem deixar de transparecer o nível de preocupação que têm. Portanto, isto arrebenta um bocadinho com eles, que é o quererem mostrar, o quererem e muitas vezes precisarem de mostrar que estão em controle das situações a 360. Não é só para as pessoas que lideram, é para a sua família, é para os amigos, é para toda a envolvente. E o encapsular esta preocupação e este stress foi uma das razões para a emerção do coaching. O coaching emerge precisamente pela necessidade que os gestores de topo têm em terem parceiros de pensamento, em que há alguém que os desafia nas suas decisões, desafia não no sentido de dizer, olha, a sua decisão foi certa ou errada, porque se um coach está a fazer isto, não está a ser um coach. Portanto, ao coach não cabe fazer juízos de valor sobre a qualidade das decisões do gestor de topo. O coach não é um gestor de topo, ou se for, não é nessa qualidade que está naquele lugar. Portanto, a grande vantagem é poder desafiar o líder nas suas conclusões e pode desafiá-lo em segurança, porque o líder sabe que está a ser desafiado não para ser enfraquecido, mas para ser estimulado no questionar da maneira como está a ver as coisas, de como está a decidir, de como está a encaminhar-se. E esta pessoa que não tem agenda e que tem ferramentas, né, para ter também radares sistémicos portanto, aqui a única preocupação do coach é como é que eu formo a equipa com esta pessoa para criar as melhores condições para ele conseguir, por exemplo, gerir a sua preocupação e o stress. E aqui eu posso usar ferramentas, por exemplo, em que eu testo com o próprio gestor níveis de risco, ou em que eu testo qual é o grau de gravidade deste nível de preocupação e stress, sendo que o teste que eu faço não é médico. Não é? E se os sinais de alguma maneira apontarem em sentidos que, em termos de razoabilidade, nos pareçam fora de uma razoabilidade, o próprio coach tem responsabilidade de conversar com o gestor de topo sobre os recursos que ele pode ativar. Sejam eles uma consulta com a especialidade médica, com um psicoterapeuta, com quem for. Portanto, ao coach não cabe estar a fazer trabalho de saúde mental, e isto é muito importante dizer-se. Portanto, quando falamos aqui de gerir a preocupação e stress, vou partilhar um exemplo, que é uma ferramenta que eu uso em coaching. Eu tenho esta ferramenta que é a capacidade autorregulatória. Nós sabemos que o ser humano tem capacidade de regular o seu próprio sistema nervoso autónomo até um ponto. Não é uma capacidade ilimitada, mas tem alguma capacidade de gerir o seu sistema nervoso autónomo. E do que é que nós estamos aqui a falar? É do equipamento que todos nós temos, aliás, pensava-se que todos os mamíferos teriam, que é a capacidade de ter resposta dorsal. E o que é dorsal vagal? É um animal, por exemplo, na floresta, detecta um perigo e face a esse perigo, instintivamente ele toma uma de três posições, que é fight, que é vai lutar,
isso é simpático, é sistema nervoso simpático, vai lutar porque o instinto diz-lhe que é mais forte do que a ameaça. Então ele vai à luta. Se o instinto lhe diz que ele é mais fraco do que a ameaça, ele foge. Portanto, tem que ser muito ágil a fugir. Se o instinto lhe diz que não dá tempo para fugir, ele faz de morto. O ser humano tem o mesmo equipamento. Significa que alguém que está completamente sem reação, sem energia, e que pode até ter um discurso que é eu estou preguiçoso, ou estou sinto-me desmotivado. Isto não é necessariamente tema para coaching. Isto é, pode ser até um nível. No entanto, isto podem ser sinais de que esta pessoa está stuck aqui no dorsal vagal, e um psicoterapeuta ou mesmo um psiquiatra pode ter hum, leituras desta sintomatologia que um coach não tem. Portanto, é sempre bom mantermos este estado de alerta, que é, por exemplo, a pessoa sentir-se muito preguiçosa ou muito desmotivada, tem níveis de razoabilidade, não é? Há níveis a partir dos quais, em foro de saúde mental, a tristeza, quando é continuada e quando é paralisante, pode ter outros quadros que os profissionais de saúde mental sabem avaliar e sabem tratar. Portanto, aqui o que é que acontece? É a desconexão. E isto é arriscado. Isto é, um gestor de topo que de repente desconecta com o que está a acontecer na sua empresa, desconecta com aquilo que está a acontecer no exterior, pode pô-lo em risco, certo? Que é uma espécie de fazer de avestruz, que é pôr a cabeça na areia. Agora, nós podemos dizer, isto é um padrão comportamental, é uma resposta em que a pessoa pode estar a evitar lidar com o desconforto, mas também pode ser uma coisa de outro quadro. Portanto, nunca subestimar. No entanto, é realmente aqui o coach pode fazer, estimular o próprio gestor a questionar-se sobre os riscos desta desconexão emocional ou de outra ordem. No sistema simpático, que é o fight or flight, explica, por exemplo, que haja, e sobretudo na old school, era muito usado o instrumento da intimidação, que era o gestor do topo ou o líder, intimidavam, quer fosse pela sua presença muito distante, muito séria, quer pelo exercício do poder de uma maneira que podia ser considerada às vezes muito muito diretiva, não é? E desajustadamente para os resultados que eles próprios queriam. No entanto, é importante nós sabermos que a pessoa poder estar agressiva ou ter respostas agressivas pode vir do sistema nervoso autónomo, que é completamente diferente de ser uma resposta tática, que é o líder ou o gestor de topo, naquele instante, toma uma decisão que é mostrar uma posição firme e mostrar-se firme, taticamente. Ele está em controle quando escolhe tomar essa posição firme. Quando está a ser agressivo por descontrolo, não tem nada de tático. Aquilo que está a acontecer é que o líder saiu do seu eixo de equilíbrio e é o sistema nervoso autónomo que está a comandar e não o neocórtex. Portanto, isto tecnicamente, há abordagens que podem ajudar aqui o líder a tomar consciência de o que é que realmente está a ser uma desvantagem para ele, que é esta destabilização provocada pelo sistema nervoso simpático. Se for desta maneira, pode ser uma desvantagem para ele. Se for tático, ele pode pontualmente, como em qualquer negociação ou em qualquer situação, taticamente mostrar firmeza ou mostrar bastante determinação. O que é que nós sabemos em termos da teoria polivagal? Que aquilo que gera conexão é o ventravagal. Portanto, e para isto, a pessoa, em termos de sistema nervoso autónomo, consegue estar neste estado de conexão. Aliás, é muito curioso, porque nas novas tendências a nível mundial começaram a incorporar-se competências de liderança que antes nunca na vida seriam incorporadas, como por exemplo a curiosidade, como uma qualidade de liderança. Um líder que não é curioso
pode não estar atento a sinais emergentes que eram fundamentais para atualizar a estratégia e para atualizar o rumo. Portanto, a curiosidade passou a ser considerada uma ferramenta, não é uma ferramenta, é uma qualidade de liderança fundamental para a agilidade que se pretende. Outra coisa é a compaixão. Portanto, isto em português soa um bocadinho até quase, parece ter um cariz religioso. No entanto, a palavra compaixão, que está no vocabulário de liderança a nível mundial já há uns anos, já pelo menos há 5 anos, é entendida como uma qualidade de liderança muito grande, que é o líder não ter a capacidade de encaixar erros e falhas que são de inovação e que são de rasgo de trabalho. Isto é, enquanto que anteriormente considerava-se que tudo o que é falha era inconveniente, não podia haver falhas, percebeu-se que as organizações que são completamente adversas ao erro e à falha não inovam, porque as pessoas não se atrevem a inovar, nem se atrevem a esticar mais o âmbito da sua experiência, porque se falham vão ter consequências más. Portanto, e hoje as organizações pedem consciência exploratória, que é, eu quando quero, quando as soluções que eu tenho são curtas, eu posso querer explorar, e dentro dessa exploração vai haver perdas e ganhos. Eu exploro e há coisas que não vão correr bem, como em qualquer exploração, mas eu vou precisar de fazer essa exploração para encontrar qualquer coisa mais à frente. Portanto, isso também é um pedido destes vetores que eu tenho notado diferenças nos últimos anos sobre aquilo que os gestores querem para si e aquilo que eles notam que faz muita diferença para os resultados de negócio também, e tem a ver com esta conexão, com esta capacidade de conseguirem detectar a diferença entre erros de falta de empenho, erros de falta de responsabilidade e uma coisa completamente diferente são erros e falhas de quem está empenhadíssimo, mas está à procura de mais, está à procura de conseguir diferenciar-se e diferenciar a empresa e que sabe calcular riscos, certo? Portanto, está a haver movimentos muito interessantes em termos das práticas de gestão, em termos das práticas de mercado, e uma das coisas que faz muita diferença, seja a empresa pequena, seja a empresa grande, é a capacidade que o líder tem de se questionar e de não ser hermético na sua maneira de ver as coisas. Portanto, a inteligência mais coletiva, a cocriação, a ideia de que não há um homem que é um gênio, ou são casos pontualíssimos, e o grande gestor e o grande líder é aquele que consegue trabalhar em equipa, é aquele que consegue também detectar dinâmicas complexas. Por exemplo, uma coisa que acontece frequentemente é que os gestores de topo, em qualquer sistema, o poder atrai. Então, os gestores de topo atraem muito oportunismo. Isto é, pessoas que veem oportunisticamente que, se forem próximas, podem fazer percursos mais patrocinados. Isso faz parte dos sistemas humanos. No entanto, isso pode vulnerabilizar muito o líder, no sentido em que tem a aconselhá-lo, não necessariamente a pessoa que tem o, uma visão do interesse, qual é o interesse da empresa, mas o interesse que ele tem, ele próprio. Portanto, e o líder fazer estas diferenças, saber fazer estas diferenças, saber identificar o que é uma sedução, entre aspas, e um charme, em que vai massajar-lhe muito o ego, em que vai haver um conjunto de elementos que são muito, do ponto de vista humano, não é? Que são muito envolventes e que estabelecem conexões profundas, mas que podem ser riscos elevadíssimos para aquele gestor. Portanto, criar distanciamento, quando é preciso distanciamento, e saber fazer uma boa avaliação de toda a entourage que tem à sua volta, e também há aqui temas que têm a ver com a aceitação das diferenças. Portanto, aqui não é no sentido dos juízes de valor, mas é no sentido de como é que o gestor, e os vários gestores, mesmo tendo, e isto existe sempre, quer dizer, idealmente há um sentido de propósito para aquela organização, há uma visão, há uma estratégia, e no mundo ideal
todas as pessoas estão orientadas por este sentido de estratégia e por esta visão, mas somos todos humanos, portanto, muitas vezes as organizações têm problemas sérios em que há silos que competem entre si. Então, o nível de desgaste e o nível de toxicidade interna é uma ameaça superior aos competitors no mercado. Portanto, e também temos gestores que têm esta consciência e que querem fazer a diferença dentro das suas organizações nestas matérias, que é como é que eles têm muita influência nisto. A gestão do topo tem muita, muita influência sobre se há ou não silos que comunicam entre si. Portanto, a solução, eu diria, não está necessariamente nos silos, está ao nível do topo. Eu faço trabalho de team coaching com sistemas, não é? No meu caso, com equipas de gestão de topo e também com as primeiras linhas. E muitas vezes é preciso dar saltos de, eu chamo de maturidade, mas é tal como Harvard vê este tema da maturidade, que é um sistema coletivo, não é apenas a soma de indivíduos. Para poder ser sinérgico, é necessário amadurecer posicionamentos que sejam articulados e em que todos têm uma visão para o futuro concertada e em que cada um sabe o seu papel e dentro destas tensões que existem sempre dentro de equipas de gestão, porque elas existem e até a tensão é o que faz evoluir, portanto não é necessariamente um problema haver tensões, mas este nível de alinhamentos de acordos não é uma coisa que se faça uma vez e que fica feita. Nos sistemas humanos, e não estou a falar de nenhuma indústria nem de nenhuma em particular, é necessário ir revisitando, ir criando espaços seguros para haver um revisitar dos alinhamentos e uma calibragem destas dinâmicas. Isto é claro que, claro, não é claro, mas na minha maneira de ver, o team coaching é a abordagem que cria estas condições. Se calhar há outras abordagens também boas, não é? Há workshops de visioning, isto só para não dizer que é só o que eu faço que serve. Não, há muitas coisas que servem e que têm um papel importante e às vezes até só as reuniões internas de quadros. No entanto, portanto, este encontro e esta consciência que o profissional tem do equipamento humano, que é o que é que nós temos em termos de software e hardware, e como é que isto funciona. Por exemplo, uma pessoa que está destabilizada está à defesa. O que é que isto significa, do ponto de vista do gestor de topo? Ou quando o gestor de topo se está a relacionar com interlocutores que possam estar destabilizados. Ou quando o próprio gestor de topo, sem se aperceber, inspira medo ou inspira formas de agir que podem não ser vantajosas para si, ou podem não ser vantajosas para a forma como aquele sistema se dinamiza depois. Outro desafio é posicionar-se no topo da sua performance nos momentos-chave, portanto, isto implica algum ginásio. Eu, para estar no topo da minha performance nos momentos-chave, à partida não é naquele momento que eu, por uma inspiração especial, fico no topo da minha performance. Portanto, isto é uma construção intencional. E, naturalmente, tenho que tomar decisões com impacto e muitas vezes com pouca informação. Estas decisões, a qualidade destas decisões passa em muito por poder questionar-se, poder ser desafiado, poder identificar várias opções, não ficar só fechado na sua experiência. Isto são fatores de facto muito relevantes. Os mais comuns que eu vejo, e dentro de 4 minutos passaremos a perguntas e respostas, e só para vos dar alguns exemplos, é esta consciência sistémica, que é eu estou dentro do sistema porque faço parte da organização, mas simultaneamente ter que conseguir estar fora, que é eu ter a capacidade de observar padrões, dinâmicas e sinais mesmo estando envolvido. Portanto, isto é uma capacidade que é completamente treinável. Navegar na complexidade das dinâmicas internas, porque para a gestão do topo, a informação vem já muito filtrada.
não é? Há muitas pessoas que não se atrevem a ser os mensageiros das más notícias, ou podem dourar muito a pílula e a pessoa perde contacto com a realidade. Portanto, há aqui vários desafios que muitas vezes são trabalhados em coaching. Navegar nesta complexidade que já referi. O contexto externo, os sinais emergentes, quais são os impactos dominó, antecipar ameaças e oportunidades, alargar o leque de opções, analisar e decidir, testar robustez de decisão, comunicar e gerir a implementação, tudo isto são consequências do trabalho de coaching, que é a pessoa é estimulada até em termos de sinapses cerebrais para abrir leque de opções, é como se saísse da sua bolha e pudesse arejar em ambiente seguro, mas também ser desafiado. Isto é, o coach tira um bocadinho a segurança debaixo dos pés do gestor para que ele possa contactar com alguma destabilização, algum desconforto, que é aquilo que lhe vai gerar as dúvidas e que lhe vai gerar o questionamento que não o faz necessariamente mudar de ideias, porque quando vai testar as decisões, as ideias ou as perspectivas que tem, ao ser testado e ao questionar-se, quando volta a escolher as mesmas decisões, ele já as escolhe a partir de um nível de consciência e de maturidade da decisão diferente. E também há alturas em que escolhe de outras maneiras, mas o coach não influencia a decisão, nem é esse o papel do coach. Há gestores e decisores que gostam de ter conselheiros, não é o papel do coach. O papel do coach é criar condições ótimas para que a pessoa possa criar distanciamento em que possa ser desafiada em segurança para quebrar as caixas, às vezes, em que a pessoa se põe, porque está habituada a colocar-se dentro de uma caixa, e para poder ampliar a sua visão. E alguns dos pedidos mais frequentes é situações concretas de negócios, estão à liderança em que quer ter maior clareza para tomar decisões de qualidade, sair da espuma dos dias para dedicar tempo de qualidade a assuntos estruturais e estratégicos, gerir pressão e stress em etapas que são particularmente exigentes, navegar em ambientes tóxicos, gerir cultura de silos, lidar com stakeholders difíceis num xadrez complexo, recuperar de situações que não correram bem, gerir riscos e impactos na vida pessoal e de saúde. Eu tenho a vida, é curioso porque são mais as mulheres que vêm já em situações de muito desgaste. É como se os homens recorrem mais facilmente ao coaching do que as mulheres. Portanto, é a minha experiência. E ser um líder mais impactante e inspirador. Isto são apenas alguns exemplos. E eu agora fico disponível para responder a perguntas e respostas. E, obviamente, se algum dos gestores que nos está a ouvir quiser falar depois da sua situação em particular, poderá fazê-lo. Eu tenho todo o gosto em agendar uma conversa. Mas para já, se calhar, iríamos abrir o chat e eu paro aqui a partilha. Tenho estado durante a apresentação, fui acompanhando o chat e uma das últimas questões, e única, Sim. creio que até ao momento, surge do participante António Jorge Menezes e creio eu que é uma pergunta. Pergunta este participante como colocar a inteligência artificial a favor da gestão de topo. É um desafio. Essa é uma pergunta, sim, eu penso que é uma excelente pergunta. Eu não sou a pessoa indicada para responder, no entanto, fazer a pergunta não requer necessariamente uma resposta. Uma das coisas que o coaching evidencia com muita clareza é que quando um gestor de topo coloca uma pergunta, as coisas alteraram-se logo. Porque só o facto de pôr uma hipótese, que é de que forma é que isto poderá vir a impactar, isto abre novas perspectivas. Em coaching, a energia com que está o coach é que não há certo e errado, não há bom nem mau, porque é o cliente é que tem o seu quadro de referência. Portanto, não interessa o que é que o coach pensa, se acha isto bem, se acha isto mal. Não, isso é irrelevante, porque o coach não está ali na posição de dar a sua opinião, o coach está ali na posição de ativar o potencial do seu cliente.
Portanto, relativamente a esta questão da inteligência artificial e da gestão de topo, eu penso que é uma excelente questão e quero dar os parabéns por ter conseguido fazer uma pergunta poderosa, porque deixa-nos a todos a pensar, sendo que eu não me sinto habilitada a dar a resposta, mas se quiser fazer se quisesse fazer um programa, isto é, se for gestão de topo e se quisesse fazer um programa, para dar um exemplo, esta é uma pergunta que nos abriria uma pista, que é, quando faz esta pergunta, de onde é que lhe vem esta pergunta? Que hipótese é que poderá estar já a pôr, mesmo que não tenham sido testadas, que hipótese é que levanta já? Eu tenho quase a certeza que se eu lhe fizer esta pergunta, consegue já levantar 2 ou 3 hipóteses. No fundo estará melhor habilitado a responder à pergunta do que eu. Mas, para o efeito que nós pretendemos, que é também sensibilizar aqui para o facto de os gestores de topo não têm que estar sozinhos. Seja empresas pequenas, médias, grandes, não têm que estar sozinhos. Os gestores de topo podem contratar espaços seguros, confidenciais e de qualidade para poderem lidar com os seus desafios com muito mais qualidade de vida, eventualmente com melhor qualidade de decisão, sendo eles próprios a tomar as decisões, tomam a partir de um sítio que está mais distanciado. Não sei se há mais perguntas. Temos mais uma também. Portanto, temos um participante que pergunta, agradece a partilha, obrigada a nós pela presença também, e pergunta como melhorar a comunicação num modelo full remote / híbrido. Portanto, estamos a falar numa comunicação a 2 velocidades. Uhum. É a pergunta do momento, não é? No sentido em que, com estas novas possibilidades que se abriram com o remoto, o mundo ficou diferente, as dinâmicas sistémicas também ficaram diferentes, enquanto que presencialmente, enfim, há reuniões onde as pessoas podem estar com os computadores abertos e assim não será assim tão diferente. Porque em remote pode haver pop-ups, pode haver muita interferência à volta daquela pessoa que nós vemos o rosto, mas ela pode estar com muitas interferências na comunicação, portanto isso pode baixar imenso a qualidade da comunicação. Eu diria que pode haver alguns acordos, designadamente qual é o tipo de reuniões em que é para bloquear os pop-ups ou momentos em que é para bloquear os pop-ups. Eu, por exemplo, eu não, para mim, o coaching ser presencial ou à distância ou mesmo por telefone, eu não consigo dizer se o impacto é melhor ou pior, porque eu tenho clientes que têm preferência, estando em Lisboa, por estar à distância. Portanto, para mim, é bom aquilo que funciona bem para os clientes. Mas eu, por exemplo, em team coaching, eu própria é que não tenho facilidade em fazer team coaching com as pessoas virtualmente. Tenho colegas que fazem, eu aí noto, mas tenho dúvidas se é por causa dos participantes ou se sou eu própria que preciso de mais informação para o tipo de trabalho que eu faço. Portanto, relativamente a aumentar a qualidade das comunicações, eu se calhar daria uma resposta dentro deste meu papel de coaching de gestores de topo, que é a melhor forma de endereçar qualquer desafio é envolver a inteligência coletiva daqueles que vivem a experiência. Portanto, nessa comunicação à distância, abrirem, nem que seja 10, 15 minutos, para poderem refletir sobre esse desafio comum e poderem usar a inteligência dos próprios participantes dessas dinâmicas para co-criarem soluções. E eu acredito que essas soluções co-criadas dão-me 10 a 0 a qualquer solução que eu pudesse aqui colocar. Muito bem. Temos mais 2 questões. A primeira delas pergunta o participante Daniel Gomes: quais os principais desafios na gestão de gerações X, Y e Z? Quais os principais desafios? Sim. Para ser franca, eu trabalhando mais com a gestão de topo e sobretudo com grandes empresas, não tenho muita visibilidade sobre isso. Isto é, os níveis de liderança
que trabalham mais diretamente com as pessoas que estão a entrar no mercado ou que entraram recentemente no mercado, fazem chegar ao topo, e eu também tomo conta por aquilo que leio, e não é só pela experiência de coaching, que, que é como se tivesse havido uma alteração na dinâmica sistémica, não é? Em que, por exemplo, nos anos 90 era o mercado que tinha que estipulava as regras e aceitas e estás in ou não aceitas e estás out. Portanto, não havia propriamente negociação, havia pressão e quem contratava tinha todo o poder do seu lado, de estabelecer, de definir e de dizer como é que era, não é? Atualmente, parece que as dinâmicas se ajustaram e isto acontece. As evoluções sistémicas dão-se por extremos. Portanto, as evoluções que nós reparamos a todos os níveis dão-se sempre pela tensão entre extremos. Então, houve um ponto em que talvez se tenha chegado a um extremo em que os profissionais eram quase tratados como inconveniências por comerem, dormirem e terem família. Portanto, era quase que o empregado ideal era aquele que não tivesse família, não comesse, não dormisse. Isto é, chegou-se uma certa cegueira sobre o que era o profissional ideal. Eu não digo em todas as organizações, mas é verdade que havia níveis de exigência que muitas vezes consideravam inconveniente a pessoa ter uma vida pessoal. E disto veio-se para outro extremo, na minha perspectiva, obviamente, que é a minha vida pessoal está à frente de tudo. Não é? Não é necessariamente que isto seja um problema quando se criam equilíbrios, mas para as organizações funcionarem precisam de compromisso, precisam de empenho e precisam de ajustes. Portanto, quer um extremo, quer outro, não parecem sustentáveis. Portanto, nas organizações que conseguem ter diálogos com estas gerações e que conseguem estimular a consciência sistémica, porque alguém que só pensa no seu próprio eixo de equilíbrio também não está em situação de interdependência. Não é? Portanto, as organizações que conseguem estimular a consciência sistémica, que é porque é que existem organizações, qual é o sentido de propósito? E isto eu acho que é um desafio que muitas organizações não estão ainda a conseguir responder, que não é só os resultados. Os resultados é um indicador curto para as novas gerações. Elas querem perceber o que é que elas estão a fazer e porquê é que estão a fazer aquele trabalho. Estão a contribuir para quê? É só para remunerar acionistas? Isso é curto para estas gerações. Portanto, elas precisam de compreender de que maneira é que isto impacta um nível mais alargado, que é em todos os stakeholders, e de alguma maneira, no fim da linha, é de que maneira é que aquilo que eu estou a fazer contribui para o bem da humanidade. É um grão de areia que contribui para o bem da humanidade. Portanto, eu diria que estes temas do sentido de propósito são ainda uma oportunidade muito grande para os gestores de topo trabalharem, sobretudo os gestores de topo de outras gerações, em que o discurso estava muito em cima de resultados e de remuneração de acionistas. Portanto, este ajustamento, e não é só do discurso, eu diria que é um outro espaço, é outra forma de gerir, a partir de um sítio em que o próprio gestor de topo está com um propósito que não é estritamente resultados, em que ele também se respeita a si mesmo, dentro daquilo que lhe faz sentido, dentro do seu propósito, e que não está só a gerar bem material, que ele também, ele próprio, se sente realizado e faz sentido o contributo que está a dar para um bem maior, começando pelas pessoas que trabalham, eu não sei se é começando, todos os stakeholders são importantes, mas esta consciência mais global, eu diria que é o que eu observo nas organizações que de facto conseguiram modelos de agilidade e e de que as pessoas gostem de trabalhar lá e gostam de formar também os colegas e ajudar todas as pessoas a estarem bem adaptadas e até com níveis de flexibilidade maiores. Portanto, esta energia vem daqui do ventral, em termos de sistema nervoso autónomo, e já não dos sítios onde vinha antigamente, que era o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir resultados e da empresa morrer. Portanto, já não é a partir do medo. Estas novas gerações querem a partir da inspiração.
Muito bem. Então, agora estão a surgir várias questões. Eu vou ler Força. duas, porque Está estamos bem. quase a chegar ao final do nosso webinar. Estamos. Temos aqui alguma margem para estender mais um bocadinho, mas não muito mais, por compromissos até com da própria Sim, CCP. mas penso que podemos Sim, ser claro. Portanto, pontuais a terminar também. exatamente. A próxima pergunta, participante José Castro, a cultura organizacional depende se a gestão de topo é feminina ou masculina? É uma pergunta, portanto, e depois temos, se calhar é melhor, a outra pergunta é mais comprida, se calhar ficamos por esta e eu depois leio a outra. Sim. Portanto, a pergunta é se a cultura é diferente. Eu diria que, em termos sistémicos, ninguém, portanto, a assinatura de uma gestão de topo é feita por quem lá está. Se sai um engenheiro e entra um poeta, isto tem influência. Se sai um poeta e entra um gestor, se sai um gestor e entra um psicólogo, portanto, quando nós falamos de diversidade, eu acredito que a diversidade enriquece muito. E culturas de diversidade proporcionam coisas que culturas muito uniformes e que às vezes são mais fáceis por serem uniformes, não proporcionam. Então, entre as mulheres também há muitas diferenças, entre os homens há muitas diferenças. Eu diria que quanto maior o equilíbrio, no sentido de não ser monocromático, mais as organizações têm a ganhar. Claro, com perfis que estejam bem preparados para gestão de topo, que é um dos trabalhos que eu faço, é fazer preparação dentro deste target, não é? Que antes não tinha espaço para estar em gestão de tópico, agora passaste a ter, mas não tem todo o legado em que se ensinavam uns aos outros. Portanto, há aqui também um trabalho nesta transição que às vezes é relevante fazer. Mas para mim, a diversidade torna tudo mais difícil, certo? Porque é muito mais fácil numa mesa de jantar o pai dizer agora faz assim, ou a mãe dizer agora faz assim, do que haver diálogo. E o diálogo é sempre mais complexo, a diversidade é sempre mais complexa, mas a qualidade dos resultados e da inovação e da criatividade potencialmente é muito mais elevada do que ambientes monocromáticos. Muito bem. Então, próxima pergunta. Quais os maiores novos desafios dos gestores de topo com mais de 30 anos de experiência atualmente, considerando que estamos numa época com novos gestores com níveis muito diferentes de conhecimento e formação? Ok. Eu, se calhar, esta é uma pergunta que eu vou deixar no ar. Estamos exatamente a terminar. Parece-me que é uma excelente pergunta. Não tem uma resposta certa e é por isso que eu não acho que seja muito importante ser eu a dar a resposta, porque é apenas a minha maneira de ver. No entanto, quero dar os parabéns porque a pergunta é muito interessante, não é? Ela é transversal às várias gerações e deixa-nos a pensar de que realmente a diversidade que se pretende não é só em cima, não é? É só este enriquecimento, também pode ser transversal e também traz aqui um tema que me é muito caro, que é o gestor de topo está ou não preparado para quando deixa de ser, de ser ator dentro da organização. Isto é, quando passa a papéis não executivos ou quando faz transições para se retirar do mercado. Portanto, eles que estão na ponta de entrada e eles que estão na porta de saída dentro da gestão de topo. Portanto, há muitos desafios e nós, como seres humanos, não há limites para a nossa capacidade de criar soluções novas. Muito obrigada a todos. Se me quiserem dar feedback, eu convido-vos para ficarem ligados no LinkedIn e também, se tiverem temas de interesse, desafiem-me a publicar e a escrever sobre isso, porque eu gosto de escrever e gosto enfim, de que isso também possa contribuir para temas que possam ser relevantes para vocês. Muito obrigada a todos e muito obrigada.